A todos. Professor Raul Veloso, obrigado pelo convite, uma honra estar aqui com todos. Eu pedi ao meu amigo governador Pezão que esperasse um pouquinho, porque eu quero fazer aqui uma missa de corpo presente. Márcio, meu amigo, saudação ao Colombo, grande governador, aos secretários do Distrito Federal, Eliani, nossa grande parceira, que representa o Hollenberg, o Zé Afonso, representa o governador Pimentel, o Gustavo, que representa o governador Pedro Taques, e o Geórgio, governador Renan Filho. Saudação a todos vocês. Bom, eu começo dizendo que eu já estou na vida pública há 32 anos, exercendo o meu 7º mandato. E eu já vi muita gente obstinada na vida. Eu sou um obstinado, mas confesso que raríssimas vezes vi uma pessoa tão obstinada, tão determinada, e com tanto amor ao seu Estado como o Pezão. Todo mundo hoje tem grupos de WhatsApp. Nós, governadores, temos nosso grupo também, nos falamos todo dia, até tarde da noite. E eu vi tantas vezes com os vários presidentes com os quais convivemos, com os ministros da Fazenda, e foram muitos, o Pezão, às vezes, sem cabelo, enfrentando uma doença terrível, mas lá firme, determinado, defendendo os interesses do Rio, contando com a nossa solidariedade, sendo solidário a nós. Esse depoimento dele aqui, eu vi que foi um depoimento emocionado, mas ele, efetivamente, com as medidas corajosas que ele enviou à Assembleia, passando quase 5 meses, todos os dias em que havia ordem do dia no Congresso, lá, conversando com cada deputado, cabalando cada voto. No Senado ontem, se não fosse ele, não havia aprovação, e com essa crise, sei lá quando é que isso seria aprovado. Então é digno de nota, professor Raul, essa determinação do Pezão em reequilibrar as contas, em reorganizar do ponto de vista financeiro e fiscal o Estado do Rio de Janeiro. Duvido que alguém conseguiria fazer sem se preocupar com popularidade, sem se preocupar com desgaste. Duvido que alguém conseguiria fazer o que você, o Sartori, também faz lá no Rio Grande do Sul. Então, queria só fazer esse elogio aqui, que é absolutamente verdadeiro em relação a um grande brasileiro que é você. Eu espero que na frente, mais adiante, os cariocas, os fluminenses possam compreender a importância do seu papel nesse momento tão traumático vivido pelo Rio de Janeiro. Parabéns e vai lá cuidar dos seus deputados. Tá bem, senhor. Mas eu queria falar aqui de 3 temas, sem querer ser repetitivo, professor Raul, até porque Colombo e Pezão já foram bastante didáticos, fizeram boas exposições sobre a realidade dos estados, mas eu começo falando do Pacto Federativo, entre aspas. Há muitos anos, eu comecei a governar Goiás, em 1999, e desde essa época que a gente falava desse problema, quer dizer, desse Pacto Federativo que não existe, a não ser no discurso. E é tão séria essa questão do pacto que depois da Constituição de 88, o governo federal, a União, foi concentrando cada vez mais receitas em seu poder. Os impostos tinham que ser compartilhados, e o senhor é um professor nisso, e a União começou a instituir cobranças que não deveriam ser compartilhadas com os estados e os municípios. E o fato é que, hoje, a União concentra 72% de tudo que se arrecada em seu poder. Só que as despesas e os problemas maiores da sociedade ficam por conta dos estados e dos municípios. Nós, estados, somos os únicos responsáveis pela Constituição em relação ao setor de segurança pública. A União e os municípios não têm nenhuma responsabilidade. Há alguns municípios com guarda municipal, a maioria nem com isso. E a União apenas com as Forças Armadas, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal. A União não transfere recurso algum para os estados cuidarem dos presídios, apesar do Fundo Penitenciário Nacional, que sempre foi contingenciado para formar superávit primário. A União não transfere nada para nos ajudar na área de segurança pública. As despesas de Goiás com segurança pública no ano passado foram de 12,5% do seu orçamento.
mais de 3 bilhões de reais. É um gasto alto e ainda assim é pouco pelas demandas que a gente tem. Eu autorizei no ano passado um concurso para a contratação de mais 3.500 agentes de segurança, sendo 2.500 policiais militares. Vou chamá-los agora em agosto. E já autorizei o concurso para mais 2.000 policiais. Mas só eu sei o que é preciso fazer, do ponto de vista de malabarismo financeiro e fiscal, para conseguir colocar mais gente na área da polícia. Eu tenho defendido sempre algumas mudanças na área de segurança pública. Primeiro, a vinculação constitucional de recursos da União, dos estados e dos municípios para fazer jus às demandas da segurança pública. Eu faço isso desde que eu fui senador, aliás, eu apresentei uma PEC nesse sentido. Descontingenciar os recursos do sistema prisional, do FUNPEM. Aliás, a ministra Carmen Lúcia já determinou que o governo federal descontingencie esses recursos e repasse para os estados, além de outras medidas, polícia de fronteira, etc. Mas essa é uma das grandes anomalias do pacto federativo, entre aspas, no Brasil. Outra é a saúde. Nós, estados, somos obrigados constitucionalmente a gastar 12%, os municípios 15%, e a União não é obrigada a gastar nada com saúde, com vinculação, enquanto vinculação constitucional. Esse problema também recai sobre os ombros dos governadores e dos prefeitos, porque a União faz de conta que paga consultas médicas, acho que R$6 ou R$7 por consulta, faz de conta que paga internação, também é uma mixaria, acho que 20 e poucos, R$30 por leito hospitalar diário, e faz de conta que paga leitos de UTIs. Se nós queremos ter 300, 400 leitos de UTIs a mais no estado, nas 3 principais cidades, nós estamos nós estamos agregando R$900 por leito hospitalar com o dinheiro do estado para que esses leitos funcionem, porque a União paga menos do que R$480 por um leito de UTI, e um leito de UTI custa ao dono do leito, ao dono do hospital, R$1.500 aproximadamente. Como é que você vai ter leito de UTI se há esse descompasso entre o que se gasta e o que se paga pelo SUS? Então, é um absurdo. Nós é que estamos dando conta do recado. Nós, governadores, eu lá em Goiás, transferi todas as gestões de todos os nossos grandes hospitais a organizações sociais. Temos já 5 hospitais acreditados pela Organização Nacional de Saúde. Enfim, e com os recursos nossos, nós estamos conseguindo, a duras penas, pelo menos, cuidar bem da urgência, da emergência e dos hospitais regionais. Mas, nesse aspecto também, a União falha muito. E, por último, a educação. Eu e o Márcio fomos deputados juntos e nós ajudamos a aprovar as últimas reformas que esse país viveu no governo do Fernando Henrique. E a criação do Fundeb, naquela época que o ministro Paulo Renato era o ministro da Educação. Pois bem, depois houve a mudança do Fundeb. O Fundeb é uma farsa, é uma coisa que faz de conta. Porque o governo federal, nós enviamos para o governo federal os recursos do nosso ICMS para o Fundeb, o governo federal devolve parte do que a gente repassa mensalmente, e esse dinheiro que fica no Fundeb, dos estados, é que é repassado para os municípios. Portanto, a União não passa nada para os municípios. Quem passa para os municípios via União somos nós, governadores de estado. Então, essa é uma outra anomalia gravíssima do chamado Pacto Federativo. Essas questões precisam ser evidenciadas, porque realmente nos deixa sem condições de prestar o serviço que nós gostaríamos para os nossos coestaduanos. O segundo ponto que eu queria colocar, e vocês sabem muito bem disso, o professor Raul é um mestre nisso, é a questão da Previdência. Eu fui falar com a Folha de São Paulo ontem e peguei os últimos dados com o Caetano, que é o secretário nacional de Previdência, Marcelo Caetano. Eu já tinha essas informações, mas ele me colocou claramente. Nós temos 30 milhões, quase 30 milhões, 29 milhões, quase 30 milhões de trabalhadores do regime geral de Previdência, que é o regime privado, dos trabalhadores privados, e que ganham até 5 salários mínimos no máximo, e eles custam aproximadamente 600 bilhões de reais à União por ano. Em compensação, nós temos 900 e poucos mil servidores aposentados e pensionistas do setor público. Não chega a 1 milhão. Esses custam quase 150 bilhões de reais por ano. Ou seja, enquanto nós temos 1 para 29, quase 30 de servidores públicos para os servidores privados, nós temos uma diferença de 1 para 4 no que diz respeito ao gasto que é feito com previdência pública.
O ministro Barroso falou recentemente em Londres, num seminário para estudantes de direito de várias das boas universidades do Reino Unido, que aqui no Brasil nós temos o maior programa de transferência de renda de pobres para ricos, que é Previdência no país. 55% de tudo que se arrecada na União hoje, de tudo que se arrecada, excluindo-se os juros da dívida, é gasto com Previdência no país. 55%. O resto sobra para o resto. 45% sobra para tudo mais. Saúde, segurança, etc., infraestrutura, etc. Então, não tem como um país desse dar certo. Os meus colegas governadores disseram a pura verdade. Nós temos quase 400 coronéis inativos ou pensionistas para 33 coronéis em atividade. Recentemente, eu aposentei um coronel que eu promovi de tenente a capitão, capitão a major, tenente coronel, nesses meus governos, e eu fui olhar a idade, 47 anos de idade, 28.500 por mês. Então, esse tipo de disparidade, num tempo em que há uma longevidade maior, as pessoas estão vendo quase 80 anos, não pode perdurar sob pena de que os governos vão falir, vão entrar em colapso. Medidas estão sendo tomadas aqui hoje, no Rio Grande do Sul, lá em Goiás, mas vai chegar um ponto, daqui a 2, 3, 4 anos, que vai falir mesmo. Se nós não tivermos a coragem de afastar o populismo, o corporativismo, que tantos males já fez ao país, se nós não tivermos a coragem de enfrentar essas coisas, e aí é algo que a gente precisa falar em relação ao presidente Temer, que sofre hoje esse problema todo, mas ele teve a coragem de aprovar a PEC do teto do gasto, a mudança do ensino médio, que teve a coragem de enfrentar a reforma trabalhista, a reforma da Previdência. São méritos que ninguém vai tirar dele. Esqueceu, deixou de lado a questão da popularidade para enfrentar determinadas situações. Seja quem for o presidente, ele ou se for outro, vai ter que continuar com essa agenda. E nós, governadores, temos que ter a responsabilidade, independentemente de estarmos saindo ou não, eu vou sair daqui a pouco também do governo, nós temos que ter a coragem, independentemente de termos ou não votos, de enfrentar essa agenda. Eu já disse lá no Estado, seja qual for a reforma que sair da Previdência, e ela não vai ser uma reforma dos nossos sonhos, eu vou enviar um projeto de lei aprimorando essa reforma, eu vou enviar para a Assembleia, para a gente pensar no futuro, mesmo que seja para os próximos servidores, a questão da idade mínima para aposentadoria, homem e mulher, mas é preciso ter coragem de fazer isso pensando no futuro. Ontem nós concluímos, professor Raul, o nosso pacote de austeridade que eu enviei ao Parlamento em dezembro do ano passado. Aprovamos os 3 primeiros projetos no ano passado, ainda em dezembro, e ontem nós finalizamos em segundo turno a votação da PEC dos gastos estaduais, com um quórum altíssimo a favor. Foi um debate difícil, acirrado, mas nós conseguimos implementar essa agenda lá no Estado. Também já tomamos a iniciativa de criar, algum tempo atrás, eu e vários dos outros governadores, a criar a Previcom, que é a Previdência Complementar em nossos estados. Ou seja, quem entrar daqui para frente já entra no regime da Previcom, da Previdência Complementar. Não vai onerar tanto a Previdência dos estados. Mas é preciso ver o que vai fazer com o que está para trás. Em Goiás, nós vamos ter esse ano um déficit previdenciário de 2 bilhões de reais. O Pezão falou que aqui no Rio, 12 bilhões. É muito dinheiro para uma população de 7 milhões de pessoas. 7 milhões de pessoas estão pagando salários ou um déficit de 2 bilhões para 62 mil funcionários públicos e pensionistas. Então, essas questões, e também a questão da própria estabilidade no emprego, precisam ser discutidas com clareza, com coragem. Eu experimento hoje uma revolução na área da saúde porque eu chamei as organizações sociais, e é claro que a gente tem que fiscalizar, acompanhar isso tudo para que não haja desvio, é preciso ter muito profissionalismo, mas eu queria contar, para encerrar, uma historiazinha em relação a um dos hospitais nossos, o Hospital de Urgências, o primeiro Hospital de Urgências de Goiânia. Há 5 anos atrás, nós tínhamos 2.100 funcionários, médicos, paramédicos, enfermeiros, trabalhando nesse hospital. Depois da reforma que eu fiz, da mudança que eu fiz na gestão, imediatamente caiu para 900 funcionários, porque um protegia o outro e ninguém cumpria as metas que deveriam ser cumpridas. Com a mudança, nós reduzimos de imediato para 900 funcionários, e todo mundo trabalhando. Bom, depois disso tudo, nós dobramos o número de leitos hospitalares, dobramos o número de leitos de UTIs e temos hoje 1.200 funcionários trabalhando.
Era 2.100, nós temos 1.200 hoje. Quem é que ganhou com isso? Quem ganhou com isso foram os servidores que estão lá hoje trabalhando. A maioria já é CLT. A pior coisa é você não poder demitir um mau funcionário. E a estabilidade no emprego nos obstaculariza de demitir os maus funcionários. E você acaba sendo injusto com os bons, porque você acaba criando uma simetria para todos. Se nós pudéssemos premiar pela produtividade os bons, pagar melhor os bons, seria o ideal. O problema é que quando você vai dar um aumento hoje no Brasil, com esse sistema atual, você tem que pagar para todo mundo. Quem é bom e quem não é bom. Quem foi o maior privilegiado, o maior premiado com essa história? Foram os funcionários. Hoje, como a gente tem menos e eles produzem mais, nós pagamos 3 vezes mais um enfermeiro num hospital desses do que o melhor hospital privado de Goiânia. 3 vezes mais. Porque você está pagando bem os bons para trabalharem, cumprirem suas metas, cumprirem suas missões. Um médico hoje ganha o piso nacional de R$10 mil, no mínimo. E os que trabalham mais, que atuam mais, ganham muito mais por produtividade. Ou seja, não precisa dessa burrice de você ser obrigado a pagar todo mundo igual, se não é todo mundo que produz o que deve ser produzido, o que deva ser produzido. As pessoas que realmente estão suando a camisa estão ganhando mais, estão sendo priorizados nesse sentido. Eu agora estou comprando uma outra briga, que é levar o ESP para a educação. Já tem 2 anos que eu estou comprando essa briga, invadiram várias escolas e eu continuo persistindo nisso. Apesar de que Goiás, nos últimos 2 IDEBs, foi primeiro e segundo lugar. Ensino médio e ensino fundamental 1 e 2. Nós estivemos na dianteira dos estados. Mas acho que você se vangloriar de estar em primeiro lugar no médico, nota 38, 3,8, não é nada que possa nos orgulhar. Como é que esse Brasil vai para frente se não enfrentar esse tipo de debate? E eu estou enfrentando. Por quê? E eu tenho dito para os próprios professores. É impossível ter 30 mil professores, 11 mil de licença a qualquer título. À medida em que você tenha um sistema como esse, contratando os funcionários por CLT, todo mundo trabalhando, você vai precisar ter menos professores e você terá professores mais comprometidos, produzindo mais e, consequentemente, recebendo mais, sem a proteção do Estado, sem a proteção de sindicato. Lá em Goiás, professor Raul, há uns 2, 3 anos atrás, nós criamos uma lei, regulamentamos a lei de greve. Quando a Polícia Civil invadiu a Assembleia uns 2 anos atrás, por salários, e olha que já ganha bem, ficaram 70 dias na Assembleia. Nós entramos na Justiça contra, perdemos o Tribunal de Justiça, recorremos ao Supremo Tribunal Federal e, recentemente, o Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional greve na área de segurança pública. Claro que não foi só porque nós tomamos a iniciativa de questionar essa questão da greve. É porque também veio o Espírito Santo, o problema do Espírito Santo, aqui no Rio de Janeiro e em outros lugares, e com isso o Supremo Tribunal tomou uma decisão. É proibido greve agora no setor de segurança pública. E uma coisa que eu fiz também, afinal de contas, no Brasil a gente tem um tanto de coisa compulsória, era compulsório o desconto de sindical no salário de todos os servidores. Há uns 3 anos atrás eu cortei isso. Se querem contribuir para o sindicato, vai lá e pega a autorização de cada funcionário. Quer dizer, isso diminuiu muito a força daqueles que querem fazer greve para não trabalhar. Não digo que são todos assim, mas, por fim, há um outro problema no Brasil, que são as decisões compulsórias que o Congresso Nacional toma e que nós somos obrigados a cumprir. É muito fácil chamar governador de incompetente. A crise é por culpa do Pezão, é culpa do Perillo, do Colombo, ou de outro. É fácil. É preciso saber por que a gente está em crise. Eu sou culpado de ter uma lei de previdência que me causa um déficit de 2 bilhões agora nesse ano e que vai aumentar no ano que vem? Ou é o Congresso que criou uma lei de previdência ou não modificou essa lei, especialmente em relação à idade? Eu tenho culpa se todo ano nós somos obrigados a aumentar, tendo dinheiro, tendo conseguido aumentar a receita ou não, do salário dos professores, e assim por diante. Então, muitas medidas chegam de cima para baixo, goela abaixo, e nós somos obrigados a implementá-las, tendo dinheiro ou não. Nós vivemos uma crise que nos fez mais pobres, quase 10% em 2 anos e meio. Quase 10%. E os estados tiveram que tomar medidas muito amargas. Eu tomei todas. O Pezão tomou aqui e vários outros governadores tomaram. E hoje, professor Raul, depois dessas medidas todas, eu pude anunciar, talvez tenha sido um dos primeiros do Brasil,
um plano que se chama Goiás na Frente, para investir em 2 anos 9 bilhões de reais. 5 bilhões do setor público, 1 bilhão da Caixa Econômica Federal e mais 3 bilhões da companhia energética que eu privatizei e de uma parceria privada que eu fiz com a Companhia de Saneamento. Então, somente nessas áreas, 9 bilhões de reais. Ou seja, se nós quisermos recuperar a capacidade de investimentos para investir dinheiro público no conjunto e não apenas em alguns, é preciso ter coragem para falar essas coisas e para implementar medidas que efetivamente devolvam ao cidadão os direitos que eles têm, especialmente a bom serviço. Muito obrigado pela oportunidade ao senhor e a todos.